E bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. O texto do Evangelho de hoje está dentro de uma seção do Evangelho de Marcos, cheia de controvérsias e que vão se acentuando o conflito de Jesus com os líderes religiosos do seu tempo. Desde o início do capítulo 2, essas confrontações se mostram inicialmente veladas, mas vão se intensificando até ser descrita uma verdadeira trama contra a vida de Jesus, no capítulo 3, versículo 6. O nosso texto se inicia com a controvérsia acerca do jejum. O grupo de Jesus é colocado lado a lado com os seguidores de João Batista e com os fariseus. Por que os teus discípulos não jejuam? É a pergunta feita a Jesus. O partido dos fariseus, tão presente nos evangelhos, tem raízes em movimentos de fidelidade radical à lei em períodos de domínio estrangeiro na Palestina. Já o nome desse grupo, fariseus, quer dizer separados ou santos. São o único grupo dentro do judaísmo que permaneceu depois da queda do templo de Jerusalém no ano 70. Consideravam-se assim os únicos autorizados a interpretar legitimamente a Torá de Moisés, e suas crenças ficaram conhecidas como tradições, inicialmente orais, depois também escritas. E o conflito de Jesus com esse grupo reside principalmente no valor da tradição, visto que os fariseus já tinham trocado aquela beleza, digamos assim, do fervor, da vitalidade inicial, trocado tudo isso por um sistema formalista de observância, um sistema que massacra a disposição do coração das pessoas e massacra também a verdadeira intenção da lei de Deus. O exemplo disso é o próprio jejum, que pela lei de Moisés é exigido apenas uma vez por ano, o chamado Yom Kippur, o dia da grande expiação, mas que os fariseus estenderam esse jejum a todas as segundas e quintas-feiras, colocando o jejum como um critério do verdadeiro ser religioso. Jesus responde a isso com uma inversão total de perspectiva, introduzindo a imagem da festa, a imagem das núpcias, e aponta-se a si mesmo como o noivo presente. Diante do noivo não pode haver jejum. Jesus não tem certamente nada contra essa prática, a prática do jejum, tanto que aponta para um tempo quando o noivo for tirado, onde os seus discípulos então jejuarão. A questão é perceber a presença e a missão de Jesus como algo que deve ser celebrado. Jesus traz para o centro da questão a sua própria presença, o seu ministério. Essa imagem do casamento e do noivo, ela também não deixa de ser provocativa, vindo aqui de Jesus. Ela provoca. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o noivo não é propriamente o Messias. O Messias nunca é descrito nessa função de noivo de Israel. Mas quem é o noivo de Israel? É o próprio Deus. É ele que é descrito assim, especialmente na literatura profética. Ou seja, não é tanto uma questão de identificação da função de Jesus como ungido de Deus aqui, mas é a identificação da sua própria essência como filho de Deus. Como bem mostra todo o Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E assim, nós vemos então uma identificação de Jesus com a própria natureza divina. Daí vem a sua autoridade para expulsar demônios, como a gente vê no Evangelho de Marcos, para perdoar pecados, como vimos aí um pouco antes, no capítulo 2. Jesus assume para si, com essa imagem do casamento, então, as prerrogativas de Deus. Daí vem o conflito com os fariseus, que demonstram não querer participar da festa. Usando aí a analogia, os fariseus não querem participar da festa. Essa imagem do casamento, depois, no texto de hoje,
é seguida por duas pequenas parábolas, as primeiras parábolas do Evangelho de Marcos: o remendo novo e o vinho novo. Nas duas analogias, algo que já serviu para alguma coisa, a roupa velha, os odres velhos, isso já não tem mais valor, são forçados, são destruídos. A novidade aqui anunciada é a própria pessoa de Jesus. Ele é incompatível com estruturas velhas e até mesmo obsoletas. Qualquer tentativa de combinar essa novidade absoluta com aquilo que já é esclerosado resultará em rompimento e destruição. Assim se revela então a radicalidade, a ousadia da postura de Jesus. Ele não vem para a manutenção de um status quo daquele judaísmo tradicional do seu tempo. Embora ele não seja um anarquista, ele não pode integrar-se nas estruturas antigas. Ele vai, sim, à sinagoga, mas ele traz um ensinamento novo. Ele é um mestre, mas ele ensina com autoridade, não como os outros mestres. Ele honra a Torá, mas ele a subordina a si mesmo. Tudo isso a gente vê a partir aí do Evangelho de Marcos. Jesus se mostra, então, totalmente livre e libertador. Livre para entregar-se totalmente por amor. Libertador de todo formalismo religioso esclerosado. O grande convite, então, desse texto de hoje é tomar parte na festa, é tornar-se receptáculos totalmente novos para o vinho novo que é Jesus e o seu reino, que vai fermentando e vai se expandindo entre nós. Paz e bem.